Hi, Joel. How you doing? How are you, Rabbi Buck? Welcome to Yerushalayim. How can I help you? Well, we're looking for an honest response to the teachings of Jesus. And Okay, let me explain to you. The man you call Yashka, this guy, he said, here's how you pray. Our Father, you guys are focusing on a man, and you're forgetting God, the Father. It says in the Torah, you should know this day and take it to your heart. The Lord is God. In the heaven above and on the earth below, there's nothing else. There's nothing besides God. God is the I am. Over in Hinduism, they say that man is God. That's idolatry. God is all. so it's idolatry for a man to claim to be God. God is all. If he says that it's all God, including me, that's not idolatry. God is unlimited. God is infinite. That man is not infinite. He's So limited. another thing that Jesus did is they brought him a man and they laid him before him. He was crippled, and he said to the man, your sins are forgiven. And that was called blasphemy. Why? Well, because a man can't forgive another man's sins. God has to forgive the person's sins. Okay. And so I could say your sins are forgiven. What's the proof of that? And that teaching, bottom line, I mean, at its core, before Abraham was, I am forgiving sin, greater than the temple, I and the Father are one. What he's doing is he's claiming to be God, correct? I lived in India for 2 years. And over there, they say when you become God realized, you say, I am God, I am. They say, I've seen it over there. Talk about thousands and thousands of people. He's not the only one that came up to that conclusion. Sure. And what we come up to say, we don't come up and say, I am God. When we understand the truth, we say, God is all, including me. Right. Big difference. I believe that his teachings were true, that he is God who became man and took on a body for the purpose of sacrifice, to be sacrificed as a Passover lamb for the forgiveness of my sin. The Torah tells us clearly, no man will die for another man's sins. The Father won't die for the Son's sins, and the Son won't die for the Father's sin. The Bible tells us this. Now you come along and say, this man died for somebody else's sins. That contradicts the Torah. Okay. Now how can I believe such a man? Who am I going to do? Throw away the whole Torah, the whole Bible, our whole... A história de Adão e Eva, tentados por uma serpente que termina com uma mordida mortal num fruto proibido, vulgarmente chamado maçã, parece para muitos um relato simplório demais, ou até mesmo infantil. Como podemos crer que um episódio assim justificaria o começo histórico da humanidade? Estariam, portanto, os primeiros capítulos do Gênesis mais para uma fábula do que para um relato histórico das origens? Muitos teólogos entendem que sim, que não podemos tomar a sério aquilo que Moisés escreveu. Chegam a sugerir que devemos cortar esses capítulos de qualquer evento histórico especificamente. Autores clássicos como C.S. Lewis, autor das famosas Crônicas de Nárnia, e Teilhard de Chardin, um dos mais renomados escritores católicos, chegaram a supor que Adão seria o primeiro exemplar moderno do Homo sapiens, ou uma raça espiritual que se seguiu à cadeia evolutiva. O primeiro a poder raciocinar, como na filosofia de Hamlet, e perguntar-se classicamente por sua identidade. Aquele que pudesse dizer, de fato, ser ou não ser. Eis a questão. Noutras palavras, o que eles propõem seria uma simbiose entre a Bíblia e a teoria da evolução das espécies, proposta por Charles Robert Darwin a partir de 1838. Isso colocaria Adão como o resultado das transformações sofridas pelos hominídeos que o antecederam, aqueles comumente chamados de Pithecanthropus erectus, Australopithecus ou Neandertais, embora esses últimos não sejam mais classificados como ancestrais do gênero humano. Esse processo teria demorado milhões de anos para se concretizar e correria dentro das formas mais primitivas da humanidade até Adão, o mais evoluído de todos. O grande problema com esse tipo de abordagem, que pretende ser uma defesa racional da Bíblia, é que seus proponentes se esquecem que as doutrinas de Cristo estão edificadas sobre o conteúdo do Antigo Testamento, que, por sua vez, se apoia inteiramente sobre o relato do Gênesis. Ora, se a história do Éden não aconteceu de fato, então não houve a queda de Adão,
e a humanidade não se encontra contaminada por nenhum tipo de pecado original. Logo, não existe nenhuma transgressão da qual necessitássemos ser redimidos, e a morte expiatória de Cristo não passaria, na melhor das hipóteses, de um martírio sem significado. Portanto, o que nos resta é aceitar a hipótese de que tanto Gênesis quanto estes mitos, por mais distorcidos que estejam, procedam igualmente de uma mesma raiz tradicional, a saber, a história de Adão e Eva. A doutrina da criação é extremamente importante. Todas as doutrinas bíblicas baseiam-se em Gênesis. Estude Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11. Se você remover esses 11 primeiros capítulos, não sobra história depois. Não existe razão do porquê as demais coisas acontecem. Esses primeiros capítulos são fundamentais e eles tratam especificamente da criação. Portanto, se os relatos de Gênesis não forem verdadeiros e literais, o que foi e o que for dito aqui certamente não terá ou não será de nenhum valor para a gente. Portanto, todos os aspectos relacionados às origens são relevantes. A pergunta que eu gostaria de fazer diante desse contexto é: o que fazer com o criacionismo? Porque esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, principalmente dentro do contexto das nossas igrejas com os nossos jovens. Ciência ou religião? Dinossauros existiram? E uma outra pergunta que está junto: qual é a real idade do planeta Terra? Vamos à sua pergunta, Verlaine. Veja bem, Deus realmente criou os dinossauros, só que os dinossauros herbívoros, que comem ervas. Nós percebemos em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria os animais selváticos, ali menciona que Deus também cria os grandes animais selváticos. Então envolvem também esses dinossauros. Na Bíblia, nós percebemos a menção a um dinossauro. Não é uma menção direta, mas é bem indireta, que poderíamos dizer que é quase que praticamente conclusiva. Então nós podemos ver aqui em Jó que provavelmente, Tito, Noé tenha levado alguns filhotinhos desses animais herbívoros com ele na arca. Os dinossauros carnívoros, Deus teve que destruir todos eles no dilúvio, porque eles já estavam sendo uma ameaça à vida e à nação, ao mundo todo, né? As criaturas que existiam ali. Sobre a idade da Terra, nós cremos como cientistas que existiram dinossauros. Então, é especulação científica dizer que o mundo, que o planeta, que a vida aqui existe há milhões de anos, ou que o universo tem 5 bilhões de anos, ou 4 bilhões de anos. Não temos como provar isso. Nem o criacionista esteve lá para ver, e muito menos o evolucionista. Então, pela cronologia bíblica, nós podemos concluir que a Terra tem entre 6 e 10 mil anos. Agora, a vida em si no planeta não tem como provar cientificamente essa barbaridade de que a vida tem milhões de anos e que um organismo simples evoluiu para o mais complexo. Isso não tem como provar cientificamente, é uma mera especulação. How old is the world? Best estimates today are around 13.7 billion years or so. Now, this is good. You see, this is a position I can embrace, because there are people who will sit here and say, no, it's 6,500 years old. That is not a tenable position? I don't think it's plausible. The arguments that I give are right in line with mainstream science. I'm not bucking up against mainstream science in presenting these arguments. Rather, I'm going with the flow of what contemporary cosmology and astrophysics supports. Is there a contradiction or an inconsistency between the biblical account of the age of the Earth and your statement? Well, that's interesting, because there isn't any biblical account of the age of the Earth. There's nothing in the Genesis or elsewhere in the Bible that says how old the universe is. So, no, I don't think it is incompatible. We often hear that the rather caricatured argument that Christians believe that man and dinosaur coexisted. There are some creationists, they typically style themselves young Earth creationists, who believe that. I've even seen children's books where Noah takes dinosaur eggs on the ark with him. Well, all of this is reading between the lines. There's nothing like that in the book of Genesis. If you look at the Bible, it is not a science manual. It doesn't claim to make scientific proofs. In fact, what's interesting about the Bible is it doesn't make proofs at all. The Bible doesn't even attempt to prove God.
It doesn't try to prove that Jesus is the Son of God. It asserts things. Why? Because for the most part, what the Bible is doing is it's in the province of revelation. Now you'll notice that neither of us have ever in this debate appealed to the Bible to support any argument that we've made. We have argued on the basis of reason alone. Now the Bible does make certain claims about the world and about man. So for example, the Bible doesn't say that God made man out of nothing. But it does say that God made the universe out of nothing. It says that it made man out of some other stuff. Now, so the Bible says God created the world and God created man, but the Bible doesn't say how. So that's where science comes in. Science can, and the scientific answer often changes, attempt to give explanations that actually don't refute the Bible. You could refute the Bible by showing that actually the universe has always existed and doesn't require any explanation whatsoever. You could show that God didn't make man out of the clay of the ground, but as Richard Dawkins said, aliens brought man from outer space. So you can actually refute propositions that are stated in the Bible. But I think Ian's right that no central proposition has ever been refuted, let alone today. Lawrence has had his head in his hand listening. Well, to I this mean, argument. you don't really want to go here, Dinesh. So I would say, for example, we refute the Bible by arguing that creating day and night before you create the sun is pretty silly. Well, Lawrence, in that case, here's the problem. You have a fundamentalist reading of the Bible that is maybe subscribed to by 3% of Christians. Well, I brought that up because I thought you were essentially repeating a fundamental assertion that somehow the Bible makes some scientific claims that are substantial, and the whole point is you don't want to go there because you and I know that a fundamentalist interpretation of the Bible leads to nonsense. We both agree about that, right? We both agree that there are fundamentalist factual claims that are so-called creation science that are nonsense. We agree on that. So that case of science refutes those claims. Veja, o que é que acontece com o protestantismo? A dificuldade dos protestantes é a seguinte, é que eles nasceram numa época de crescente racionalismo, não é? Eles nasceram no século XVI, portanto, eles estão já numa nova visão de mundo, onde eles querem ter certezas das coisas. As coisas têm que ser meio que cartesianas, ideias claras e distintas. As coisas têm que ser bem objetivas. Então você pega o mundo de Calvino, por exemplo. O mundo de Calvino é um mundo muito simples. O que é que faz Calvino? Ele entra numa catedral gótica, como a Catedral de Genebra, não é? Varre aquilo tudo, limpa as paredes, transforma aquilo numa sala de aula com um púlpito. Cada um pegue seu livro e vamos estudar. Sala de aula. Esse é o culto protestante. Não é? Tudo baseado na Bíblia. Está na Bíblia, existe. Não está na Bíblia, não existe. Não é? Eles querem uma certeza, como isso daqui fosse um receituário, como se a Bíblia fosse um receituário muito fácil de ler. Não é? Sem dúvida alguma, sem problema nenhum. Está escrito, não está escrito, não está escrito. Só que a gente sabe que a Bíblia é um mundo. A Bíblia não é assim tão fácil. Você encontra uma afirmação e você encontra 10 outras que aparentemente contradizem. Ou você entra primeiro na Igreja de Cristo, forma a sua fé na Igreja de Cristo, e aí você é capaz de ler a Bíblia, ou então a Bíblia vai ser sempre uma faca de dois gumes e vai terminar havendo divisão em cima de divisão, como as igrejas protestantes são divididas. Eles nunca vão entrar de acordo. Todos eles têm a mesma Bíblia, mas nenhum deles entra de acordo. O que para nós católicos basta é o seguinte: quem define quais são os livros sagrados é a Igreja. Por quê? Porque foi esta mesma Igreja quem definiu os 27 livros do Novo Testamento. A pergunta é, por que os protestantes aceitam a autoridade da Igreja que definiu os 27 livros do Novo Testamento, mas não aceita a autoridade da mesma Igreja que definiu os 46 do Antigo? Não tem lógica nenhuma. Ora, se você diz, eu não aceito a autoridade do magistério que definiu os 46 do Antigo Testamento, por que razão você aceita os 27? Baseado em quê? Em que argumentos? Em que autoridade? Em que pressuposto histórico? Existem hoje no mundo 56.000 religiões e seitas. É absolutamente evidente. Basta ter um pinguinho de cérebro para compreender
que Deus infinito não pode ter revelado nem sequer duas religiões, que são contraditórias, diferentes. Deus só pode ter revelado uma única religião. 56.000 religiões procuram a Deus, encontram, diríamos, partículas de verdade, mas o que Deus revelou, a religião que Ele revelou, só pode ser uma. Se Deus... Agora, eu pergunto, hoje, quando um cristão, que, vamos chamar assim, cai de paraquedas na história, olha para um texto traduzido para o seu próprio idioma, para o português, tenta entender dentro da sua cultura brasileira, um texto que foi escrito em um outro idioma que ele sequer conhece a sua existência, dentro de uma outra cultura, e ele tenta entender, mesmo o Novo Testamento, ele se vê perdido. Então, a pergunta a fazer é a mesma. Quem te deu autoridade para interpretar as Escrituras? Porque Yeshua bateu de frente até com os saduceus, que eram judeus, e que já não interpretavam corretamente. Agora eu fico pensando na situação do cristão de hoje, quando ele lê as Escrituras, quando ele lê a Torá, e ele só consegue ver peso, jugo, coisa ruim, e ele não consegue ver a Torá como um ensinamento, como algo para instruir a cada um de nós, né? Então, ele não entende nem o Novo Testamento, nem aí, muito menos a Torá. A gente tem que entender que aí entra a apostasia, né? Claro, claro. A apostasia que aconteceu no quarto século, que fez com tudo que fosse judaico fosse tirado, né, do meio da congregação. Muito embora a religião romana não banisse todo o judaísmo, ela manteve algumas tradições judaicas, alguns ritos judaicos, mas o Shabat foi embora, as festividades do nosso povo, foi tudo embora e prevaleceu uma cultura gentílica, né? Foi criada então uma forma gentílica de se adorar a Deus. Então, nessa também, o valor da Torá foi totalmente, né? Tanto é que hoje, Rocheza, e é claro que aí as religiões oriundas do protestantismo têm também culpa. Aí quando veio o protestantismo no século XVI, o protestantismo então tratou de tirar o restante, os resquícios da liturgia judaica que havia dentro da religião romana. O protestantismo tratou de tirar de vez. Tanto é que muitas vezes eu não entendo um culto protestante, porque não tem nada. Com canções que, não que existe servem uma mais liturgia. que servem mais para comover as pessoas dentro de um processo emocional, preparando o espírito delas para receber uma mensagem que enquadre elas dentro de um determinado segmento. Se resume a isso. Basicamente. Não estimula a obediência, não estimula a busca, o conhecimento, de jeito nenhum, não é verdade? Então o que acontece? O que é a Bíblia? Então alguém foi, falando mais um pouco sobre o Novo Testamento, alguém ajuntou lá 27 livros, deu a ele um status de canônicos. Ao longo de mais de 1000 anos, né, Rochai? Porque, veja bem, se isso aconteceu na no verdade, ano... Começou a acontecer, vamos supor, no quarto século, vamos dizer que foi mais ou menos antes, aí, ali já havia, pouco antes. Porque quando se definiu... Mas só foi concluir isso lá no século XVI, no Concílio de Trento, ou seja, são mais de 1000 anos de uma sedimentação... 500 anos, praticamente. De uma sedimentação constante. Eu não vou dizer que existe uma teologia cristã. A verdade é que a teologia cristã, ela se desmoronou quando alguém tirou a Torá. Na verdade, o Novo Testamento sem a Torá, ele perde totalmente o seu sentido. A ponto que quando você ouve hoje um sermão de um líder romano, a única coisa que ele fala é: vamos ser bom para as pessoas, vamos fazer o bem, porque não há nada além disso que realmente eduque o ser humano, porque toda a educação, a prática de vida e o projeto de Deus para o homem está relatado na Torá. E quando ele tirou isso... que é uma das coisas que os mundo todos... Não, o senhor não quer, por causa de eu realmente ser professor sagrado da Escritura há anos e anos e anos, de escrever, e estudar, etc, etc, não se pode ler a Bíblia de uma maneira literalista, não se pode, pronto. E Deus, eu vou fazer aqui, vou dizer, eu termino com esta minha afirmação. Deus nunca falou com Abraão, nem com Isaac, nem com Moisés, nunca falou. Não, Deus nunca falou. O Deus do céu, o Deus, não fala como estou a falar com vocês. E com vocês estão a falar comigo. Isso tem a ver com a fé das pessoas.
Foi a fé dos judeus, que pôs na boca de Deus, tudo aquilo que está escrito. Porque o Deus não disse, ó Abraão, escreve, ó Zias, escreve, ó não sei o que, escreve. Não mandou escrever nada. Deus não mandou escrever nada. Esse Deus assim, no céu não há... Os 10 mandamentos foram, por amor de Deus, já saber ler, já saber estudar. Vocês continuem a confiar. Vamos estudar, mas não é literalismo. Agora é preciso o número que é bem terreno. Eu peço imensa desculpa, agradeço a todos. Um aplauso para todos.